Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O nosso boa noite de sempre, né? Não pode faltar. Nosso boa noite com alegria. Vão chamando as pessoas aí, vão compartilhando esse link. Já vai começar mais uma live aqui na nossa página do Facebook da Zoe Treinamentos. E é um prazer ter você aqui. A gente dá boa noite, pede licença para entrar aí na tua casa. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Não é, Vanessinha? Eita, boa noite, que Deus te abençoe. Muito obrigada porque você está aqui novamente. Nosso beijo, nosso abraço para todos vocês que estão com a gente desde a primeira, é a sexta, né, Márcio? Essa é a sexta live. Desde a primeira, um beijo no seu coração. Fique com a gente do começo ao fim, porque essa live é muito especial. Nós vamos falar de fé com o nosso pastor William Silva, da Igreja Rasgando os Céus, daqui de Bauru, onde nós estamos, e vai ser uma bênção na sua vida. Você vai sair daqui, dessa live, da onde você está, transformado e cheio de fé e da presença de Deus. Né, Márcio? Não tenho dúvida disso, Van, não tenho dúvida disso. É uma live que foi preparada com muito carinho e nós vamos deixar realmente hoje o Espírito Santo fluir naquilo que temos que falar hoje. Amém. Né? Essa é uma live diferente das que nós fizemos até agora. As outras lives sempre teve um cunho, né, espiritual, a gente sempre procurava levar. Mas essa live vai ser na veia. Essa é a live do coração, né? Essa vai no coração. A gente se preparou, mas de uma outra forma, exatamente, né, Márcio? Com o Espírito. Espiritualmente. É isso aí. Então, eu queria já começar, já dei as boas-vindas, agradecer as pessoas que estão aí nos assistindo. Vai compartilhando esse link aí. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção para as pessoas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, as pessoas que têm nos apoiado, nos ajudado. A gente está aqui. A Animale, lá de Duartina. A Milane Direções Hidráulica, do meu amigo André Milano. A Extravagância Lingerie, da Priscila e do Digo. Beijão, Pri e Digo. A PL Frios, do nosso amigo Rodrigo e da Ju. Um beijo para vocês. A Mary Kay, pela distribuidora, né, pela revendedora Fabiana Milano também, grande amiga nossa, e a Maravilhas da Terra também, a revendedora Mara. Então quero fazer esse agradecimento e quero fazer uma breve apresentação aí nossa, né, Van? Importante, talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, alguém copiou o link, você está assistindo, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Márcio, né? Sou pastor evangélico, sou life coach também. Nós temos feito esse projeto já há 6 semanas, estamos falando sobre diversos temas, vários temas. Já falamos sobre propósito, já falamos sobre superação, já falamos sobre identidade, já falamos sobre que mais, Van, me lembra? Sobre a humanidade na crise. Humanidade na crise, falamos de várias coisas. E hoje nós começamos uma série de entrevistas. Sim. Não é? Sim, hoje nós começamos a nossa série de entrevistas. Hoje um convidado muito especial. Já estamos preparando as próximas. E o tema de hoje é: qual é o tamanho da sua fé? É um tema lindo e transformador que foi a indicação de uma pessoa que está com a gente desde o comecinho, que é a Rô Carvalho, lá do Kaizen de Duartina. Ela é quem deu a sugestão desse tema. Imperdível, né, Márcio? Imperdível e tá só começando. Sim. Então, sem delongas, né? Sem mais delongas, gostaria de chamar aqui para fazer parte dessa cadeira aqui meu amigo, posso chamar de amigo, pastor William Silva. Entra aí, mano. Amém. Glória a Deus. Pastorzão William Silva, é nóis. Ó, diria o meu irmão assim agora: que da hora! Que da hora! Que ele tá te copiando, que da hora, viu, pastor? Que da hora. Pastor Williams dispensa apresentação, mas é um pastor incrível que, na verdade, quando nós pensamos esse tema fé, e nós pensamos em fazer um convite para que alguém falasse de fé, não tinha como a gente chamar outra pessoa, senão o pastor Williams, que, na minha opinião, eu falo que é o meu mentor no relação à fé, né? A gente busca isso. E pastor William, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui. Quer falar alguma coisa pra galera? Fala aí. Você não tem muita Ele não gosta, ele quase não gosta de falar, né? Eu queria
muito agradecer a Deus. É uma honra muito grande estar aqui com essa galera incrível, que é o pastor Márcio, a Vanessinha, toda a família deles, que realmente é como eles disseram, somos amigos mesmo. Existe uma relação pastoral, mas acima de tudo, a Bíblia diz que amigos às vezes valem mais que irmãos. E eles são verdadeiros amigos que Deus colocou em nosso caminho, em nossa vida. E que seja um bate-papo incrível. E que você seja muito abençoado onde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E pessoal, assim, a gente fica muito feliz. E quando a gente pensou em fé, pastor, a gente pensou justamente por esse momento, né? Que nós estamos passando de pandemia, as pessoas infelizmente aí tendo dificuldades nas suas casas, né? As pessoas infelizmente aí tendo necessidades, tendo a esperança, né? A esperança ela está comprometida, as pessoas olham para o governo, olham para a televisão e de repente não conseguem achar uma esperança. E aí a gente tem a igreja que tem um papel super importante, que teve que fazer o seu papel de fechar durante a pandemia. Hoje nós estamos voltando. Mas assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, para você, é assim, pastor, qual que é a sua definição de fé? Se você pudesse definir fé, o que você poderia falar para nós e para as pessoas que estão agora nos assistindo? A palavra fé, pastor Márcio e Vanessinha, o versículo mais importante da Bíblia sobre fé é Hebreus capítulo 11, onde o texto ele corre falando sobre os heróis da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar ao Senhor se nós não tivermos a fé. E o interessante é que no primeiro versículo, o livro de Hebreus, ele não tem um escritor definido. São vários nomes que são atribuídos, porém nenhum deles existe uma realização da escrita. Até sugere de ser o apóstolo Paulo, que é um grande ensinador, né, um seguidor. A palavra fé já vem em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e as provas das coisas que se veem. Se nós olharmos para o grego, a palavra fundamento, ela significa ficar sob. Então fé, quando fala que é o firme fundamento, fundamento é ficar sob. Então fé, ela já está acima daquilo que nós pensamos ou queremos. E a fé, ela é tão interessante que ela expressa algo que nós não vemos, mas cremos. Pastor Márcio acabou de falar de uma pandemia. Ninguém viu o vírus. Ninguém viu. Então você não sabe onde ele está. Se ele está aqui, se ele está em cima dessa mesa, se ele está numa máscara, se ele está numa casa, num volante de um carro, se ele está numa gôndola de supermercado, mas as pessoas crêem. Então, e outras creem até na negatividade. Uns eu já ouvi falar que disseram: eu creio que eu vou pegar esse vírus, que eu estou com medo. Então, até crê no vírus, também, né? Mas é uma fé. Então, existe dois tipos de fé: a fé positiva e a fé negativa. Você é exatamente aquilo que você crê, aquilo que você atrai para com a sua vida. A vida que você vive hoje é a fé que você teve no passado. É verdade. Então, olha que interessante, né? Então, quer dizer que além da fé positiva, existe a fé negativa. Sim. E se a fé positiva, você atrai coisas boas para você, quando você tem aquela fé negativa de achar que tudo vai acontecer com você de ruim, né? Automaticamente a gente entende que também as coisas ruins são atraídas para as nossas vidas, né, pastor? Pastor, é assim, ó. Não existe ensinamento se não houver a prática. Vocês estão há 6 semanas fazendo live. Quem assiste, se não colocar em prática, não foi ensinamento, foi palavras lançadas. Palavras lançadas, elas soam ao vento, elas se vão, elas se tornam perdidas, elas vão sem destino. A fé, ela só tem fundamento, ela está sob alguma coisa quando você crê. Quando você crê que algo estabeleceu sobre a tua vida. Eu tenho uma liberdade aqui, estamos entre amigos. A Vanessa passou uma dor muito grande há poucos meses atrás. Foi muito perto a dor dela. E eu me lembro que eu usei um termo na frente da igreja, que ela já falou em alguma live,
e eu a chamei de cara de panqueca. Então, quando eu a chamei de cara de panqueca, foi algo com muito amor. Por quê? Porque hoje, se eu escrevesse alguma coisa sobre a Vanessa, eu escreveria assim: você é uma ex-cara de panqueca. Sabe por quê? Porque através da fé, a fé positiva, renovadora, restauradora, instruidora, é o que trouxe alegria, que devolveu sobre a vida dela. Então as fases difíceis da vida, elas existem. Só se superam fase difícil pela fé. Eu falei algo aqui no bastidor agora há pouco. As maiores decisões da vida, nunca elas vieram na zona de conforto. Elas nunca vêm quando tudo está bem. As maiores decisões da vida, principalmente a decisão de crescimento, ela só vem quando dói. É na dor que tomamos as principais decisões. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ai, que lindo! Vou falar, cara de panqueca vai falar. Fala aí. Meu irmão deve estar rindo em casa. Gente, eu tô sendo muito abençoada essa noite, do lado do pastor Márcio e do pastor Williams. Que honra para mim, porque tudo, eu aprendi mais isso ainda na minha dor, tudo é permissão de Deus. E olha onde eu tô hoje, né? Amém. Que bênção, assim como você aí na sua casa, que também está sendo, eu tenho certeza, muito abençoado. Falando de dor, pastor, posso fazer minha pergunta? Claro, agora. Olha, a minha pergunta é da sua obra do Sertão, até porque eu vou tentar, tá? Porque ainda eu me emociono muito, mas não tem como falar de fé com você sem falar nessa obra missionária de fé. Né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar do Sertão, eu olhei tudo aquilo, falei, gente, isso é um projeto de fé. Eu acho assim que Deus olha para você e realmente Ele fala, eu posso contar com esse cara. Amém. Né? Ele tem fé e ousadia para fazer aquilo que eu faria ali na terra. Eu vejo você dessa maneira. E quando eu olhei o projeto do Sertão, que é a minha pergunta, mas antes eu preciso dar o meu testemunho. Sim. Em 2017 eu olhei aquilo e eu comecei a chorar. Lá a gente sentava no fundão da igreja, né? E eu comecei a chorar e eu falei para o Juliano, que é um dos missionários, é o meu marido. Falei, Ju, você vai nesse projeto, você vai nessa missão. Ele falava assim, você é doida? Olha o tamanho da igreja, né? Ninguém nem conhece a gente senta aqui no fundo. E cada mês, aí foram chegando os alimentos, o pastor foi apresentando a equipe. Chegou novembro, vocês iriam embarcar dia 20, será? 2017? Dia 22 de... Por aí. Aí chegou novembro e eu falava, Juliano, você vai. Aí 2 de novembro nós fizemos uma viagem para Barra Bonita. E aí, quem que eu conheci, né? A Mara e o Márcio, bem no finalzinho. E aí eles apresentaram para você, para a Fúvia. Amém. E foi aí que a gente se conheceu. No dia 18 de novembro, um missionário, acho que antes disso, não pôde ir, né? E aí a Fúvia começou a orar. E aí Deus tocou no coração dela a vida do Juliano. Olha, em menos de um mês, né? E aí você ligou no dia 18 para embarcar no dia 20. Em um dia ele arrumou tudo e eu falei para ele, tá vendo? Eu tinha fé, eu via você lá nesse projeto. E mudou a nossa vida, pastor, mudou o nosso relacionamento com Deus. Mudou tudo dentro da estrutura da minha família. E até digo que foi por tudo isso que aconteceu a salvação na minha casa, né? Amém. E aí o Juliano foi num momento difícil, porque era um ano que eu estava doente, e aí os outros 2 anos seguintes, né, no segundo ano da campanha, veio o diagnóstico do meu pai, essa doença do câncer já incurável, na fase terminal, e eu lembro que no dia que vocês voaram, eu olhei para o Juliano e falei, Juliano, você vai mesmo, né? Quem conhece o Juliano sabe que ele cuida da gente, leva café, né, Márcio? Não pode viajar com ele não, viu, pastor? Marido exemplar. Ele é um maridão. Falei, você vai, Ju, olha esse momento tão difícil. E ele falou assim, pastor, eu não sei o que Deus tem
para fazer na vida do seu pai, na nossa vida, mas eu sei o que eu tenho que fazer para Deus, eu vou. Ele foi, Deus permitiu que ele voltasse para depois recolher o meu pai. E no 3º ano, novamente uma perda, também no mesmo dia do voo, e ele disse a mesma coisa, né? O tio dele, que já estava 7 meses internado na UTI, teve morte cerebral bem nesse dia. E ele foi ciente de que o tio iria ser recolhido, ele estando no sertão. E de fato foi exatamente no dia do aniversário do Juliano que isso aconteceu. O nascimento do Juliano e o renascimento do tio para a vida eterna. Então eu aprendi que o valor da fé, ela não está numa troca, ou eu vou fazer para Deus, para que Deus responda o meu sim. Mas ele está na entrega, né, daquilo que a gente precisa fazer, mesmo quando toda circunstância, como é no nosso caso, é de perdas, né? De perdas irreparáveis, porque o luto não tem volta. Não. E aí você dizer sim para Deus. E eu aprendi isso na humildade da fé do meu marido. E eu queria muito que você falasse sobre o sertão, que acho que cada missionário tem uma história de muita fé. Eu vou falar do sertão, Van, mas a fé, ela é algo assim. Você tem que entender, pastor Márcio, a voz de Deus. Então existe uma voz antes, uma preparação. A fé não é você acordar pela manhã, hoje é um lindo dia para usar a fé. A fé, ela é uma plantação. A fé, ela é um dia a dia. A fé, ela requer algumas coisas de sacrifício. Só que existe uma voz que Deus preparou alguns anos atrás. Olha como são as coisas. Quando eu fui para o Egito, nós subimos no Monte Sinai. E veio um recado para a gente descer imediatamente. Alguém subiu, falou: olha, precisam descer do Monte Sinai imediatamente, entrar no ônibus e fugir daqui. E a gente é turista. Corremos, descemos em minutos, entramos no ônibus e saímos. Naquele dia, não tinha tecnologia como se tem hoje, não tinha o Google. E eu me lembro que quando chegou no Brasil, eu fui pesquisar o que aconteceu. Nessa pesquisa, houve uma exclamação de um líder da Al-Qaeda. E disseram assim: a Al-Qaeda ia tomar a península do Sinai, ia tomar toda aquela região do monte. E a Al-Qaeda estava lá embaixo, no pé do monte. Então nós descemos e saímos. Então nós iríamos ser refém deles, porque eles tomaram conta de tudo. Um repórter americano chegou até o líder e perguntou algo. Disse algo assim: antes de eu falar do sertão, preciso falar onde nasceu a obra do sertão. Importantíssimo isso. Isso é importante. Ele disse assim, o repórter perguntou para ele, o líder da Al-Qaeda: vocês não têm medo dos Estados Unidos? Vocês não têm medo da Rússia? Vocês não têm medo do Japão? O líder da Al-Qaeda disse algo tão importante que aquilo entrou dentro de mim. Eu não tenho medo de pessoas. A única causa do meu medo é a igreja. A igreja me preocupa porque a igreja tem força. Glória a Deus. Naquela chegada aqui eu comecei a analisar. Eu era recém-pastor, eu fui consagrado em 2008, isso aconteceu em 2011. Entrou dentro de mim algo assim, ó: a igreja tem força. A igreja pode mudar uma sociedade. A igreja pode mudar a história de pessoas. Igreja que eu estou dizendo não é as 4 paredes. É nós como igreja de Cristo. Eu até escrevi uma frase esses dias que é uma frase de impacto. Diz assim, ó: muitos pregam o que dá certo e não o que é certo. Existe uma diferença muito grande, pregar o que dá certo, manipulação na membresia, do que o que é certo. A nossa vida terá um fim e seremos salvos, e muitos que não creem no nome de Jesus Cristo terão a sua vida perdida nas mãos de Satanás. E quando nós tomamos essa decisão, uma certa vez eu fui para casa, em 2017, terminou um culto, fui para minha casa, você vê, 2011, 6 anos depois. Em 2017 eu assisti a reprise de um programa de televisão que passa meia-noite. Neste programa passou a cidade mais pobre do Brasil.
E eu lembrei de uma semente de 6 anos atrás, que a igreja fazia diferença. E nessa cidade mais pobre do Brasil, eu corri, peguei um papel e uma caneta, fui anotar os dados. Sabe o que Deus falou no coração? A igreja, ou seja, nós podemos fazer alguma coisa por eles. Foi quando aquilo estagnou na alma. E eu entendo na vida, isso aqui para mim é muito precioso. Um ser humano que não tem relacionamento, ele não tem crescimento. Uma pessoa que não se relaciona com pessoas, ela nunca vai sair de uma área comprimida. Ela nunca vai entender quem ela é. Nós precisamos ter amigos e pessoas. Quando nós abrimos a igreja, em 2 meses de campanha, começou a mobilizar uma igreja, entenderam, o Espírito Santo foi convencendo. Então em 2017, nós abrimos para a igreja, nós levamos 32 toneladas de alimento, já foi os dentistas, a equipe médica, a gente já cavou o primeiro poço, de verdade ninguém conhecia o lugar, mas foi uma fé, ou seja, 2011, uma palavra que a igreja que somos nós, poderíamos, a força é muito grande para mudar pessoas. Como uma palavra que a Vanessa me dá, uma palavra que o pastor Márcio me dá, uma palavra que uma criança fala, um papel que alguém te entrega. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu conversava com a minha mulher, a questão da fé, hoje eu ganhei umas balinhas da minha esposa, e estava em forma de coração. E eu disse para ela assim, muito obrigado porque você me deu essas balinhas. É uns pedaços do teu coração, que eu sou um marido apaixonado e assumido. E ela disse, não, é um pedaço do meu coração. Oh. Pensa. Beijo pra você, hein? Pensa numas balinhas. Já estou investindo pro dia dos namorados. Deposita. Sabedoria. Eu sou um marido apaixonado, amo a minha família. Não faça igual o Ju, que é o marido da Vanessa. Aí é fé demais, é sobrenatural. O marido da Vanessinha é inexplicável. E com tudo isso, nós começamos a obra do Sertão. E hoje eu posso passar alguns dados aqui de cabeça, posso até errar. Mas nós subimos já 6 vezes para o Sertão. Nós levamos 2.854 kits de material escolar. Foi mais de 150 atendimentos médicos e odontológicos. Já se soma mais de 100 toneladas de alimentos. São 3 poços artesianos cavados, são 9 casas construídas de alvenaria, e já quero aqui de primeira mão já dizer algo, em abril do próximo ano, mesmo em pandemia, mesmo assustadoramente, a gente vai começar a campanha em setembro, vamos subir para o Sertão em novembro, a obra não pode parar. Fé é você ver além de um decreto, fé é você ver além de um diagnóstico. Fé é você ver alguém acima de uma palavra que foi lançada. Em abril do ano que vem, já está desenhado. Nós vamos começar o nosso centro social. E para a glória de Deus, nós ganhamos um ônibus. E esse ônibus já vai chegar na igreja amanhã. Vamos começar a reforma. Vai ter uma clínica dentária dentro, uma clínica médica. E eu quero agradecer a Jesus. Isso é fé. Fé. Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Se você é da Rasgando o Céu, você sabe disso. Sabe o que você tá falando, é verdade. Que bênção, gente. Novidade. Eu vou chorar de novo. O pessoal que tá aí ouvindo a gente, vendo a gente aí, da Rasgando o Céu, tá sabendo isso de primeiríssima mão. Van, posso só completar uma coisa que o pastor falou que me marca até hoje. E até me emociono quando falo disso, porque nessa primeira vez que a gente foi, realmente a gente foi para um lugar desconhecido, pastor, né? Sim, totalmente. A gente não sabia como era, a gente não sabia como eram as pessoas, a gente não sabia qual era de fato a necessidade. A gente fez um contato muito bom lá, pastor Antônio, que nos ajudou muito, mas mesmo assim foi no escuro. Sim. E quando a gente chegou lá e a gente foi entregar, você vai se lembrar disso com certeza, uma cesta, e uma moça falou para nós que aquela cesta era um pedido de oração dela, que ela tinha pedido
E aquela cesta tinha chego no dia que tinha acabado tudo na casa dela, tudo. Então ela agiu com fé, ela pediu com fé aquilo, e aquilo foi a resposta de oração de Deus para ela. E a ação que o pastor Williams fez 6, 7 anos depois da palavra que ele teve lá no Egito, foi realmente um ato de fé. Então Deus, ele vai unindo, né, os propósitos, as pessoas, de acordo com a fé. Isso emocionou muito a gente. Pela fé, né? pastor, como o senhor está dizendo, todos têm uma força sobrenatural dentro. Basta você crer. Exatamente. Então ninguém nasceu com inteligência, ninguém nasceu sábio, todos nasceram banguelos, uma grande parte careca. Nós aprendemos... Não por... Nós somos amigos, você acaba tendo liberdade. É verdade. Né? E com tudo isso, a vida nos ensina. E permita-lhe dizer algo. Sabe, hoje você precisa ter fé. Deve ter alguém nos assistindo que não crê em nada. E existe 6 situações para você crer na vida. Tudo na vida começa com aquilo que você crê. Exatamente tudo. Eu chamo de crenças básicas. Segundo ponto, ela vai para a mente. Então a tua mente começa a exercer algo em cima daquilo que você creu através do teu olhar. Terceiro ponto, você lança palavras, você busca relacionamentos, para onde você vai seguir. O quarto, começa os atos e as atitudes. Precisa tomar atitude. Fé também não é, vai vindo, não. Deus já determinou através de um propósito, Deus já entregou algo para a tua vida. Então o quarto ponto é tomar as atitudes. Hoje eu tenho aqui uma caneca de água e próximo de mim tem um bebedouro. Então Deus me deu a água, mas eu preciso pregar a caneca e até o bebedouro para buscar a água. Isso é o ato e a atitude. O quinto vira os frutos e o sexto vira hábitos. Então eu queria que você entendesse o que é a fé, mas guarde uma coisa: a fé começa primeiramente naquilo que você crê. Eu sempre uso um termo e permita dizer: você crê em migalha, vai comer migalhas da mesa a vida inteira. Crê no sobrenatural, também você vai colher o melhor dessa terra. Amém. Isaías 1:19. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, Jesus. Que bênção, estou sendo muito abençoada, pastor. Olha, me lembrei, Márcia, fiquei tão emocionada. Acho que o pastor falou no vídeo na igreja, né, dessa mulher que disse... Marcou muito. Vocês estão aqui como uma resposta de oração minha. E às vezes, eu sinto isso na minha área, né, da psicologia, a fragilidade humana mesmo. Às vezes a gente acha que não vale a pena acreditar em algo por conta da nossa circunstância, das nossas dificuldades, das adversidades que podem estar dentro da gente ou fora da gente, ou nos dois contextos, né? E que não vale a pena mais orar. Às vezes, quando eu atendo pessoas que tiveram perdas de todos os sentidos, às vezes elas falam: será que vale a pena orar? E acreditar, porque por fim Deus faz do jeito dele, né? E a gente fica um pouco confuso nessa crença, nessa fé, e muitos desistem e vão tocando. É uma realidade, acredito que vocês, enquanto pastores, também vivenciam isso. E que mensagem que a gente pode dar para uma pessoa que de repente acha que não vale a pena? Porque a gente tem muitos exemplos, como o dessa mulher incrível. Ela ora lá no sertão e uma igreja daqui de Bauru levou a resposta dela. Amém. Isso não é Deus, é o quê, meu Deus, né? Mas e para aquelas pessoas que desistiram, pastor, mas que são pessoas boas, mas elas desistiram diante de tantas adversidades, problemas, ou oram e Deus não fala assim? Vanessinha, permita, eu vou te responder com 2 versículos bíblicos. O primeiro é em Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, que é você não crer, mas você sabe que vai acontecer, é o ponto crucial de você acreditar e saber que Deus está agindo.
Existe uma passagem bíblica em Deuteronômio 29:29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as coisas reveladas pertencem a nós. Então, tudo na vida você vai ter resposta? Não. É bíblico. Tem coisas que são reveladas, os meus olhos alcançam. Deixa eu te dar outro exemplo bíblico aqui que vale a pena ressaltar. A fé, ela é algo tão abençoador, que ela é a resposta de prosperidade. A prosperidade, que é a ausência de necessidade, ela só vem através da fé. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. E a Bíblia diz assim, ó: por onde você for, eu irei contigo. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Só que ele prospera de uma forma que ele começa a ter algo assim muito grande. Então, ele foi o pai da fé. A Bíblia trata Abraão como o pai da fé. Abraão é só a partir de Gênesis 17. Mas até então, Gênesis 12, ele é o Abrão. Aí no capítulo 13, um homem prospera ao lado dele. E esse homem que prospera ao lado dele é Ló, que era o sobrinho dele. E olha que coisa interessante. A prosperidade estava em Abrão. E ele prosperou de uma forma que Ló ficou perto dele. E a Bíblia diz, no capítulo 13, que eles eram como irmãos. Mas os gados, a bonança foi tão grande que eles tiveram que se dividir, porque os pastores estavam brigando. E ele chama Ló e fala assim: Ló, vamos nos dividir, nós somos irmãos. Mas na verdade era sobrinho, mas ele usa o termo de irmão, porque é do mesmo sangue, né? Mesmo sangue. Se eu não me engano é 13, versículo 3 ou 4. Depois você confirma aí, Gênesis. E quando eles separam, houve uma ingratidão. Eu vou te explicar onde que está essa ingratidão. Quem estava com a prosperidade? Abrão. Quem tinha promessa? Abrão. Ló ficou perto dele, prosperou. Quando ele prospera, o Abrão chega nele e fala assim: vamos dividir. Escolhe para onde vai, você quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para o sul, eu irei para o norte. Essa foi a conversa. E Ló, por incrível que pareça, ele escolheu o lado mais bonito. Além dele prosperar ao lado de alguém, ele poderia ter falado assim: Abrão, você que escolhe. Você é meu mentor. A prioridade é sua, né? A prioridade é sua. Ele escolheu a Campina do Jordão, o lugar mais bonito, mais belo. E a Bíblia diz que ele não prosperou. A bênção continuou em Abraão. Respondendo o que a Vanessa perguntou, as pessoas vivem vazias. As pessoas têm uma área dentro dela que é oca. Aí a Bíblia fala da paz. E a paz, no Novo Testamento, no grego, significa eirene. É aquilo que preenche todo espaço e lugar. Tem pessoas que elas precisam entender: tudo é Deus. Quando há no livro de Gênesis a criação, tudo é Deus. Hoje você acordou, é Deus. O oxigênio que você respira, você não vê, mas você crê que ele entra dentro de você. E também você não vê o gás carbônico que sai de você. Então você precisa entender que pela fé você se movimenta, você anda, você percebe, você tem a percepção. Eu até escrevi algo aqui de 5 propósitos que nós devemos ter. Escute uma coisa. O primeiro delas está em Romanos 1,5, que é obedecer. Você precisa sempre obedecer alguém na vida para você ser abençoado. A vida, quando eu falo de obediência, você negar a tua vontade e crer naquilo que Deus tem para você ou que alguém determinou que você faça. Sempre vai ter alguém superior a você. Segundo, você precisa estar pronto para receber. Então, receber é um dom de Deus. Tem pessoas que não estão prontas para receber a bênção. Isso está em Hebreus 11:1. Terceiro ponto de propósito é você trabalhar. Salomão era o homem mais rico que havia na terra. Deus vira para ele e fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O homem que, segundo a Bíblia Dake, foi calculada a fortuna dele em 3 trilhões de reais. Não haverá ninguém
na terra que terá essa riqueza. Mas Deus manda ele trabalhar. Filho, você precisa trabalhar, não só na parte física, trabalhar para que você conquiste algo na tua vida. Quarto ponto, você precisa amar. Amor é o sentimento de apreciação por alguém, acompanhado de um desejo de fazer o bem. E por último, para que você possa realmente ter esta bênção de Deus, é você ter a crença. Então volta ao ciclo, tudo no crer. Tudo começa no crer. Pastor, estou frio na fé, estou desanimado. Não, você não está desanimado. Você creu no passado no desânimo e hoje ele te dominou. Então você não está desanimado. Porque ao mesmo tempo que existe a palavra derrota, também existe a palavra vitória. Ao mesmo tempo. Que da hora! Que da hora! Nossa, que da hora! Aê! Ele falou que da hora na live, Marcos. Agora a gente aplaude. E você sabe que existe a palavra desânimo, mas também existe a palavra ânimo. Tem a palavra eu não posso, mas tem a palavra eu posso. Então depende do que você crê. Eu acredito muito, a fé é realmente estabelecida em algo que nós não vemos, mas cremos. Se hoje você não está bem, é porque você não está colocando a tua fé em ação. Olha, dor nós vamos passar, aflição nós vamos passar, vai vir pensamentos negativos, sim, porque nós temos uma situação adâmica dentro de nós, de 6.000 anos atrás, existe uma carência dentro de nós. Como é gostoso ser amado. Quando eu cheguei aqui, a gente nos cumprimentou, e como é gostoso falar, nossa, que legal, como é delicioso ser amado por alguém. Existe até uma pesquisa americana que diz assim que o ser humano nunca está só, que tem pelo menos 5 pessoas que te ama tanto, que ela dá a vida dela por você. Agora você imagine Deus, com Deus é a maioria. Esteja do lado de Deus, que a maioria está do seu lado. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa que veio no meu coração. Eu sinto assim, né, que a gente pode passar as piores adversidades. Deus pode até não nos responder com sim, né? Mas a paz a gente sente, né, pastor? Amém. Porque a gente brinca em casa que acho que faz uns 3 anos que nós estamos na luta, né? Uma hora é uma doença, outra hora Deus leva uma pessoa especial, leva outra. Só que em nenhum momento, só tirando a cara de panqueca, mas assim, em nenhum momento a gente se sentiu derrotado. Amém. E eu queria dar esse testemunho de fé, porque quem é da minha cidade sabe todas as perdas que nós tivemos, porque envolve mortes, né, doenças, enfim. Só que olha pra gente e pode ver a alegria, que é de verdade, porque ninguém finge uma alegria se ela não existe. Então eu sinto que se Deus disser sim, como diz a música, Ele é Deus, se Ele não disser, Ele continua sendo Deus. Só que quem tem fé tem paz. Amém. E é justamente isso, né, Van, que a gente tem falado, pastor, nas nossas lives. A gente trouxe alguns assuntos justamente para ensinar a pessoa que ela precisa se preparar, né, para a fé. Como você falou, a fé você não acorda num dia falando assim, hoje eu vou ter fé. Você precisa se preparar para isso. Você precisa se organizar para isso. A gente convive com você e a gente sabe que nada é por sorte, né, com você. O pastor Willis, para quem não conhece, quem não convive com ele é uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa extremamente calcula as coisas, projeta tudo que a gente faz na igreja, com excelência, né? Então, assim, as coisas não é só porque você tem fé que as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito, né, pastor? Sim. Não dá para você levar a vida sem tomar atitudes, não dá para você levar a vida de uma forma desorganizada, não dá para você não ter um projeto na tua vida, não tem como você não ter relacionamento com as pessoas e querer que as coisas aconteçam. Então, eu acho, mano, que o fechamento de tudo que a gente falou sobre superação, sobre propósito, sobre identidade, a gente fecha nesse tema da fé, dizendo que sem fé não adianta. Né? Sem fé não adianta. Se você não crê, se você realmente não se colocar na presença de Deus e querer isso dentro de você mesmo, amém. E como você falou, isso dói, né, pastor? Amém.
Você ter fé em alguma coisa dói, porque às vezes você tem que fazer uma coisa que você mesmo... Meu, eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Mas eu não quero, mas preciso. Por quê? Porque existe um Deus que está ali dirigindo a tua vida. Então é uma decisão que a gente tem que tomar a cada dia. E eu queria, até falando essa questão de... Voltando um pouco, né? A gente não acorda com fé, né? Você consegue falar pra gente aqui, você consegue lembrar quando que essa fé começou? Alguma coisa que você lembre, a primeira coisa que você teve que fazer e que você precisou contar com essa fé, isso, tem alguma coisa que você consegue lembrar? Eu não sei se vale a pena ressaltar, mas toda essa conversa não teve nenhuma preparação. Nada. Nenhuma. Eles só deram o tema da de Xuxa fé. Hoje foi só para... E eles estão me pegando com umas perguntas que... É 2 mestres que eu estou aqui do meu lado, que é o pastor Márcio e a Vanessinha. Mas eu vou responder. Moody, o grande pregador Moody, ele disse algo assim, ó: o corpo é parceiro da alma. Isso é uma grande verdade. O corpo depende da alma. Só que o que é a alma? O alvo dos sentimentos. É onde está tudo. É onde nasce tudo. A fé, a Bíblia trata a fé como um dom de Deus. Ela é um dom. Dom no hebraico é presente. Então, quando você tem um presente de Deus pela fé, não é fácil. Eu sempre uso aqui um termo nas pregações. O judeu, quando perguntou o que é fé, falei: fé é as coisas que você não se vê, mas sabe que vai acontecer, e pá. Falei, não é nada disso não. Fé é o poder de tomar uma decisão. E isso é uma grande verdade. A fé é o poder de tomar uma decisão. A nossa igreja, falando um pouco da minha vida particular, por favor. Ela tem 6 anos. E eu sou filho de pastor, fui criado para ser um sucessor. E de repente você ouve a Deus. Até eu queria dizer algo, eu até anotei aqui. Aqui, ó. Sempre através... que o meu iPad aqui tá... Mas a gente é assim mesmo. A gente é assim. Olha, a fé, olha isso aqui que eu vou te dizer. Ela depende de uma atitude. Só que eu não copiei de ninguém. Deus me deu hoje essas 4 frases. Fé é uma atitude, mas ela tem 4 situações. Primeira, para você tomar uma atitude, busque a Deus. Segundo, tenha paciência. Tem gente que perde a bênção porque não tem paciência. Ela tem ansiedade. Ela fica desesperada, já quer resolver e atropela o ciclo essencial para que aquilo flua. Então tem que ter muita paciência. Isso está em Salmo capítulo 40, versículo 1. O terceiro, espere uma confirmação. Então espera, troca ideia com pessoas. Você não pode tomar uma atitude sem uma confirmação, principalmente a de Deus. E o quarto ponto, haja, começa a fazer alguma coisa. Começa a agir para que aquilo haja um crescimento. Por exemplo, a igreja tem 6 anos. E eu me lembro que eu fui em Goiânia lançar um CD que havia gravado. E olhando do lado direito, tinha um grande stand de artistas famosos. E do lado esquerdo, tinha um senhor tocando um violãozinho, sozinho. E eu peguei e fui até ele. E eu sentei, ele estava cantando uma música que é assim. Hoje ele é meu amigo, que é o Josué Júnior. Ele cantou a música assim, ó: me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Ele foi cantando. Eu abaixei minha cabeça e ele disse algo assim para mim: filho, fica de pé. Falou: você é um pastor, né? Falei: sou. Olha, o rei mandou te chamar, vai. Foi quando eu tomei as decisões. Eu sou filho de pastor. Fui criado para cuidar de uma liderança dentro de uma igreja que meu pai dirigia. Mas primeiro eu ouvi a Deus. Foi quando voltei de Goiânia com uma decisão de ter a igreja rasgando os céus. E aquilo Deus falou. Entrei no meu no bastidor aí no Messenger, e tinha uma pessoa de uma outra igreja: pastor,
se prepare por algo que Deus tem para a tua vida. Vai vir uma grande multidão na igreja. Você vai tomar umas decisões, você vai seguir uma viagem que não tem mais volta. Então Deus foi confirmando algo. Então a fé não é fazer algo por emoção. A fé é fazer algo por concretização. É muito diferente você tomar uma atitude. Hoje, a atitude que eu tomo, eu envolvo o pastor Márcio, eu envolvo a Vanessa, eu envolvo uma criança, eu envolvo um pai de família. Então tem que saber exercer a fé. Foi quando nós começamos uma igreja com 116 pessoas. Depois Deus foi dando. Só que eu comecei pequeno. As pessoas falavam assim: começa grande, já começa maior, vende o teu carro, investa num prédio maior. E eu sabia que fé tinha que primeiro iniciar. Então tinha 200 lugares, 100 cadeiras emprestadas do meu pai e 100 cadeiras emprestadas de um buffet. E nós abrimos um salãozinho com 200 cadeiras em agosto de 2014. Em novembro de 2014, estávamos com 2 cultos. E a igreja já tinha mais de 400 pessoas. Aí nós alugamos o terreno, o salão do fundo, quebramos a parede. Em abril de 2015, a igreja já tinha 800 pessoas no mesmo lugar. Pequenininho, simples, mas tudo com excelência, tudo muito bonitinho, arrumadinho, com 2 banheiros só, um feminino e um masculino. Mas Deus foi dando a graça. Aí chegam essas riquezas, como os outros pastores, amigos e membros que chegaram da igreja, que são pessoas que a gente ama demais. Em 2015, aí alugamos um salão que cabia 800 pessoas. E nós partimos então para 2 cultos. E a igreja ela cresceu e nós, em 2016, inauguramos a igreja. E no mesmo ano, ou meses depois, abrimos 3 cultos. 10 da manhã, 18 horas e 20 horas. Era 3 cultos, já passava de 1.500 pessoas. Foi quando um sábado em casa, peguei o meu carro de tarde, eu vi aqui uma concessionária. Nós estamos aqui na igreja hoje fazendo a live com eles. E Deus mostrou essa concessionária, um prédio de 60 anos, abandonado e vazio. E Deus trouxe até aqui e disse assim: a igreja vai ser neste lugar. Quando nós trouxemos os pastores para ver, eu não sabia, o valor do primeiro aluguel não era o caixa que nós tínhamos. Do primeiro aluguel o primeiro aluguel era mais caro do que o dinheiro que tínhamos em caixa. Mas Deus foi tão bom, falou: vamos alugar. Eu entendo os pastores, para eles foi, eu acredito que uma interrogação veio: pastor, e aí, cara, é isso? Não, vamos. E eles falavam: tamo junto, mas eu entendo a vida deles. Mas eles apoiaram. Foi quando, aqui dentro, com o contrato assinado, e um prédio de 60 anos, tinha que fazer exatamente tudo, desde a parte elétrica, a parte de encanamento. Foi quando Deus me deu uma frase aqui dentro, que é essa que a igreja conhece: fé, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Hoje, eu posso dizer aqui de coração aberto e feliz, era um plano de Deus. A igreja está com quase 3.000 membros. Amém. E nós já estamos com 2 cultos aqui. A igreja tem 3.000 cadeiras. E nós começamos há 6 anos atrás com 116 pessoas. E hoje a igreja está quase... Então nós temos membros em Duartina. Dá um beijo especial para Duartina, pastor Williams. Pessoal de Duartina, especialmente, que Deus abençoe, que é a terra da Vanessinha. Muito obrigado pela vida de vocês, são membros incríveis que temos. Obrigado também ao primo da Vanessa. Como é que chama? Eu ia pedir. É o João? O João, eu ia te pedir. João, tá beijo, vendo, cara. João? Você que quer beijo, não é você, João, o outro. Você que quer beijo nas lives, tá recebendo o pastor Williams. Ô, João, sou casado. Mas um beijo pra você, viu, João? Com todo respeito, tem um pezinho na graia, com todo respeito. Amém. Pastor, deixa eu perguntar, só fazer uma observação. Essa fé que você nos fala, muitas vezes as pessoas falam assim: um dia eu vou ter a fé que o Márcio tem, a fé que o Williams tem, a fé que a Vanessa tem, a fé. A gente nunca acha que pode ter essa fé e essa conexão
com o mundo espiritual, que é a fé que nós estamos falando aqui. É a fé do outro, né? Que palavra que você diria assim, o que a gente precisa ter no nosso comportamento humano para estar sensível a essa voz e entender que, me lembrei de um grupo gospel do passado, que é a voz da verdade. Sim. Por quê? Porque as pessoas às vezes escutam, mas elas têm muito medo. Será que é a minha cabeça? Será que é Deus? Será que, né? Eu acho que há uma confusão muito no ser humano, assim, de religião, com espiritualidade, com fé, com atitude, e vira uma salada e as pessoas vão desistindo. Porque olha para você, que a gente te conhece, sabe quanta cautela você tem para as coisas. Agora você falou 6 anos, a igreja, meu Deus, para mim que tinha muito mais, porque é muito organizado, é muito abençoado, é tudo muito certo, é muito honesto, é muito de Deus. Então, o que a gente precisa fazer para ser assim? Você é um exemplo de fé? Imagina. Qual é esse ingrediente que a gente precisa? Queria deixar bem claro assim que a gente, você tem uma área, Vanessa, que é a área da psicologia. O pastor Márcio é um coach, um cara sabe conversar. É que ele é simples em dizer, mas é uma potência muito grande, é um cara inteligente, é um cara dinâmico, não é um cara egocêntrico, mas ele é um cara comunicativo, simples, amoroso, é um bebezão muito amado. É isso que se resume o pastor Márcio com muito carinho. Ele sabe o que eu estou dizendo isso. Um coração assim, muito leve, muito simples. Um leãozão que tem uma pombinha dentro dele. É verdade. Gostei disso, pastor. É um carinho que a gente tem junto. A gente, só um adendo aqui, mesmo no sertão, a gente saiu junto, quase na madrugada. A gente foi entregar aquela cesta para aquela irmã que não tinha as 2 pernas. Foi um trauma muito grande de uma pessoa que nem andava. E ele descobriu, ele foi atrás, a gente foi fazer uma obra juntos, né? Então isso é importante demais. Agora, respondendo o que a Vanessa disse, sabe o que acontece, Vanessa? O ser humano tem uma mania que não é bíblica. O ser humano sempre acha que o outro é melhor. Então o vizinho, ele é melhor do que a casa dele. Qual é um grande erro que a pessoa tem? O outro é melhor. As pessoas, e eu estou falando olhando para você, todos se inferiorizam em áreas da vida. Todos se diminuem em áreas da vida. Não é bíblico isso. Não é bíblico. Em nenhum momento Jesus mandou inferiorizar. Também Jesus não mandou você se exaltar. Vangloriar, né? Em nenhum momento também há vanglória. Então toda a honra e glória é do Senhor. Então o pastoreio da igreja, o que eu optei? Ser um pastor de Deus. Em que área? Honesto. Porque eu cansei de ver pastor desonesto. Eu cansei de ver pastor usando o altar para enganar ovelhas. Isso me cansou. Então eu fiz um contrato assinado com Deus de ser honesto e levar e também entrar nos céus. Uma vez eu usei um termo no altar, eu disse assim, eu não vou, no dia que Jesus vier buscar a igreja, eu não vou dar conta da igreja. Não vou, porque nós ensinamos a verdade, mas eu vou apresentar uma igreja. O que é a situação de fé que eu estou dizendo? As pessoas se inferiorizam. Então, Deus te deu uma área que não é minha área. Você é uma psicóloga, uma mulher renomada, inteligente, uma baita mãe, uma baita esposa. Você tem os seus pontos. Pastor, tem pontos negativos? Todos têm. Tem pontos positivos? Demais. Mas aonde que encaixa a fé? No ponto de equilíbrio. Uma vez eu peguei o Luan e fui brincar numa gangorra com ele. Eu sou mais pesado que meu filho. Meu filho tem 8 anos. Ele deve pesar 30 quilos, 32 quilos. Eu peso 76 quilos. E nós sentamos em uma gangorra e o meu peso sempre vencia. O meu peso. Até uma hora que eu falei, filho, vamos ficar de pé no meio da gangorra e tentar deixar a gangorra reta. E foi o maior desafio da brincadeira. Sentar e permanecer a gangorra reta. Eu aprendi algo na vida naquele dia. Como é difícil deixar a vida reta. Mas só que você nunca vai conseguir como homem e como mulher, porque a nossa raiz é adâmica.
existe raiz de pecado, de erro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não suporta uma coisa, sabe o que é? Um joelho no chão com um coração quebrantado. Eu não acredito, quando aconteceu a pandemia, eu disse algo para minha esposa, eu não acredito que vai faltar nada para aquele que é justo. Deus honra o justo, mesmo em tempo de deserto. Então, com essa colocação da Vanessa, que é uma importante pergunta, você tem que parar para refletir algo assim. Aonde é que está a tua confiança? Aonde está a tua crença? Quem é você? Você pode falar para mim quem você é, mas a tua consciência sabe quem você é. Então a culpa não é de ser menor, não é de ser inferior, não é de ser o coitadinho, o vitimista. Sabe onde está a culpa? Em uma postura de ser realmente como um servo. Um serviçal da excelência. A Bíblia chama isso de sacerdócio real. Tudo que há nos céus, nós temos direito por excelência. Mas existe só uma regra para que você tenha isso. É através da fé. Fé. Ai, ponto. Nossa, que da hora, pastor. Que da hora. Dá vontade de ficar aqui falando. Vou assistir ainda hoje essa live de novo. Vou anotar tudo. Certeza. Vocês são demais. Imagina. E assim, é muito bacana tudo isso, né, Van? Porque, assim, infelizmente a gente vai caminhando pro final aí da live, mas antes de você sair, né, o pastor ainda vai dar uma palavra, mas o que é importante ficar é justamente assim, o que está passado da tua vida, né? O que você tem perdido oportunidades na tua vida, coisas que você já enterrou, coisas que você acha que não vale a pena, coisas que não vale a pena você resgatar, problemas que você não quer enfrentar, do que você está fugindo, né? Uma das perguntas que a gente fez, né, Van? Acho que na segunda ou terceira live foi: se você não tivesse medo, o que você faria? Né? Se você que está na sua casa não tivesse medo, né? O que você faria? Se você tivesse fé agora, o que você faria? Falta fé em mim, pastor. Então, se você tivesse fé agora, o que você faria? Então, assim, eu acho que é hora, e é nesse momento, pastor, que a gente está passando, eu acho que está acontecendo algo... Lógico, muito triste, mortes acontecendo por conta da pandemia, mas eu acho que a igreja do Senhor Jesus, ela está passando por um amadurecimento. Sim. Eu acho que as pessoas de fato estão entendendo que a igreja são elas, aonde elas estão. Às vezes as pessoas eram igrejas aqui na igreja, mas não eram igreja na casa delas. Elas eram igrejas aqui, mas não era igreja no trabalho. E hoje você vê pessoas se dedicando à obra do Senhor, pessoas fazendo mais lives. Você vê hoje o Facebook, pessoas que você nunca viu hoje colocando a cara na câmera, falando do amor de Deus. Então as pessoas estão se redescobrindo e entendendo que Cristo falou que a função de pregar o evangelho é de todas, né? De todos, né? Não é do pastor, não é só nossa, mas é de todos. Então eu acho que se tem algo bom que a pandemia vai deixar para nós, pastor, não sei se você concorda, é justamente esse amadurecimento da igreja, né? Eu acredito muito, pastor. O ser humano, o mundo estava muito descontrolado. Eu não tenho falado muito da pandemia, porque isso já se ouve o dia inteiro, se ouve de pessoas, se ouve da sociedade. O governo fala alguma coisa de manhã, muda à tarde, à noite ele fala que não falou, e assim nós estamos sobrevivendo. É uma dor muito grande, mas a pandemia está trazendo realmente uma grande direção para a terra. Nunca mais seremos os mesmos. Isso já aconteceu lá no livro de Isaías, quando você olha para o povo sem Deus, o vazio que estava em Israel, o vazio que estava o povo, e quando Deus fala assim, ó, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudarei. Então, mesmo com um tempo difícil, tempo de dor, uma pandemia, vamos ter o vírus, não vamos ter o vírus, o que vai acontecer com a igreja? Abre a igreja, fecha a igreja. Na nossa cidade aqui, qual é o risco da próxima semana não abrir a igreja? Acabamos de abrir agora domingo, já qual é o risco de fechar? Não importa. Sabe por quê? Porque a vida aqui terrena é da minha mão esquerda até a minha mão direita, para todos. Mas o restante da vida, após a mão direita, ela se encerra e é eterna. Então isso aqui é uma grande passagem.
Isso aqui é um momento. Sabe o que nós estamos vivendo? Um momento. E nós declaramos na virada do ano que 2020 seria o ano extraordinário. Como eu acredito no ano extraordinário. O ano não acabou. 31 de dezembro, nós vamos rolar no chão. Vai ser da hora demais. Vai ser da hora demais. Tanta alegria do que Deus vai fazer, porque a nossa confiança não está no homem, está no Senhor. Olha a definição que Langston deu sobre Deus. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Acabou. Deus criou, Deus governa e Deus sustenta todas as coisas. Ai, amém. Essa frase o pastor Márcio falou para mim no luto do meu pai, né? Aqui é só um tempo, é o começo de tudo e o fim de tudo da nossa morte física, né? E assim nós cremos, né? Na fé da eternidade, da vida eterna. E me chamou muita atenção, que eu falei assim, então o que eu tô fazendo nesse mundo? Peraí, eu só tenho essa oportunidade, eu preciso fazer diferente, a minha dor precisa fazer sentido para mim, para as pessoas, eu preciso acreditar. Essa frasezinha para mim é uma frase que marca muito a minha vida. Aqui é um tempo, e às vezes a gente demora tanto aqui nesse tempo, despreparados, desmotivados, sem fé, não acreditando em nada, e passa mais 5 anos, mais 10 anos. Eu acordei, viu, com cara de panqueca e acordei com essa frase. Amém. Porque a gente precisa, a vida é hoje, né? Não é o que está no amanhã e nem o que ficou para trás. A gente só tem o hoje mesmo. Eu sempre falava isso. Amém. E senti na pele isso. Às vezes a gente não encerra o nosso dia. Então a gente precisa acordar e falar, vai ser muito que da hora demais hoje e eu vou fazer tudo o que eu puder. Viva. Com essa fé, independente das circunstâncias, né? Vanessa, o Salmo 23:4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, amém. Isso é um descanso de alma. Glória a Deus. Chore, glória a Deus. Chore. Tem que chorar. Eu acho assim, o que vocês escreveram numa caneca, eu tô olhando aqui. É verdade. Eu vejo assim, até siga aí a página da Zoe. Depois que terminar essa live, volte aí onde você foi compartilhado, volte, clica no curtir, sigam eles. Eu quero aqui como pastor dizer que são 2 canais de bênção para a tua vida, para você seguir e ser abençoados. Você escreveu aqui Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É isso. Resposta de vida. É verdade. E eu sempre lembro de uma colocação que você faz muito bacana, que me fez entender demais, o esforça-te, né? Esforça-te. De você lançar a mão nas suas costas, sobre você mesmo e se esforçar. Então você que está na sua casa, a gente tem falado isso para você que está na sua casa, às vezes sentado aí, você que está desanimado, você que vê essa quarentena e você não sabe o que vai fazer. Cara, se esforça-te, sabe, levanta daí, viva a sua vida. A gente realmente está aqui para trazer uma palavra que realmente possa transformar, para você se preparar, para você aprender, para você se programar, mas o mais importante de tudo isso é que você tenha fé em Deus e que você se esforce e melhore a cada dia. É isso aí, Van? É isso aí. Tem perguntas ou não? Olha, a produção não anotou perguntas. Eu acho que o pessoal tá assim, recebendo, né? Que a gente. Amém. É isso aí. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas sobre a fé, mas assim. Nossa, Deus te usou muito, pastor, né? Você é muito. Manda pergunta. Você é muito Quer mandar pergunta que dá tempo. Manda pergunta. Enquanto a gente fala os recadinhos. Fácil, né? Mas, gente, ele falou tudo. Eu vou ver essa live ainda hoje, viu? Porque eu não consegui anotar aqui. Um beijo lá pra Joana do Sertão. Ei, eu amo tanto essa mulher, eu não conheço ela ainda. Joana e o pastor Ronaldo, incríveis, né? O seu irmão, Márcio, lá nos Estados Unidos, te assistindo. Zé, passou a conhecer o Zé. Beijão, mano. Grande Zé. Meu Deus. A Lu Nascimento, que tá desde a primeira live, né, com a gente. Um beijo. Ela tá dizendo que é preciso ter fé e tá assistindo em família. Legal.
E o Richard tá dizendo, Pastor Power, kkkk. Sempre tem um. Pastor Power, é você que tinha que ler isso. Fala, Márcio. Pastor Power! É nóis. Oh, Deus. Gente, se tiver pergunta, manda pra nós. Se a gente não conseguir responder ao vivo, a gente se compromete a mandar a resposta pra você pelo Messenger. A gente vai respondendo, a gente vai se comunicar. Pastorzão, queria agradecer demais você. Queria que você desse uma palavra final e fizesse uma oração pra nós, né, Van? Faço sim. Calma, Uma oração ó, pras pessoas que estão aí. Ele, além do presente que é ele mesmo, né? Ele trouxe um presente pra gente sortear depois. Aliás, vai. uma coisa importante, pastorzão, antes de você dar a última palavra, toda live a gente faz uma dica de livro. A gente fala, lê esse livro que é bacana. E a gente está falando de fé hoje. Meu Deus. Não tem livro melhor do que a gente te indicar para que você leia a Bíblia, que é o manual. Né? Muitas pessoas perguntaram, mas como que eu tenho fé? Como que eu me preparo? Eu acho que um dos primeiros passos, o mais importante, é você ler a palavra de Deus. Aqui está todo um manual que vai te ensinar realmente a dar todos os passos, a realmente buscar a fé. A palavra de Deus, ela nos motiva a cada dia, né? Cada dia ela vem com uma palavra nova. Então, a Bíblia, se você não tem, adquira. Se você não tem condições de adquirir, você tem um celular, tem Bíblia online, mas leia a Bíblia, a palavra de Deus. E essa aqui, o pastorzão trouxe. Amém. E nós vamos sortear ela. Então fique atento, vamos fazer aquele mesmo esquema, vamos fazer o sorteio assim que a gente subir o vídeo, e aí a gente grava um vídeo dizendo quem ganhou a Bíblia, e nós vamos mandar para você. Eu vou abrir esse plástico pro pastorzão Power escrever uma Bíblia mensagem. Autografada pelo pastor Williams. Ué. Que massa. Ô, Faz um Márcio. comentário aí. E também a Zoe quer presentear o pastor, né? Que ele... Eu vou lá pegar, Vanessa, peraí. Tá, olha lá. Vamos lá. Segura aí o presente, cara. Segura o presente, segura. Vamos lá para uma pergunta da minha família, claro, porque a minha família é Pastor Williams. A minha família todinha tá nas lives, Amém, viu? glória a Deus. E aí a tia Ana tá perguntando assim. Meu primo é amigo. Meus pacientes, gente, são demais. Ó, medo é falta de fé? Medo não é falta de fé, porque são dois extremos diferentes. Medo é uma situação que todas as pessoas precisam ter. Medo ajuda muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que em tudo você houver o sim, você vai ser uma pessoa desestabilizada. Então você tem que ter medo para tomar a decisão. Agora, o medo, ele é limitado. Ele pode virar um grande monstro dentro de você. Então não é falta de fé. Medo é até importante. Medo não é, ele não te domina, mas ele existe. Ele não é dominante. Mas o medo é algo importante que todos têm que ter. Então é no medo que você revisa, é no medo que você analisa e é no medo que você toma a decisão. Então não é falta de fé. Perfeito, eu concordo. Como psicóloga, concordo plenamente. Olha, até como psicóloga eu quero dizer que não existe livro melhor para o nosso emocional Amém. do que a Bíblia. E eu falo isso sem medo nenhum de crítica. Tem tudo aí, tem neurolinguística, tem tudo do comportamento humano, tem tudo. Então a gente precisa abrir a nossa mente. Como porque... só um adendo, Vanessa, como é a linguagem de vocês, a Zoe, treinamento, desenvolvimento, e trabalha muito com o emocional, com o psíquico das pessoas. Leia, você que quer tomar decisões como empresário, que quer tomar decisões na sua vida importantes, que pessoas dependem de você, leia os 31 capítulos de Provérbios. Rapaz. É algo incrível, é um curso de graça que você se forma em um ser humano incrível. Pode ler sem medo. Você seguir aquelas dicas ali, rapaz... Você se formou. Você se formou, é verdade. Toda a vida. Agora o presente, então, né, Márcio? Olha, eu ficaria horas aqui hoje, viu? Amém. Ficaria horas. Pastor, olha... Amém. Da nossa equipe aqui da produção, cara. Obrigado.
Tem uns Olha que mimos bênção. aí. Esse veio lá de Duartina, da Larissa Papelaria, Ô, que faz Larissa. nossas fichinhas, que ela soube que a gente viria Olha, aqui hoje. Pinheiro Rocher. Aí, Fúvio. Senhor, Viu, tira toda a Fúvia? inveja que está indo vindo, pra meu cá. Pai, de algumas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até da produção, estão botando Olha, olhão aqui no meu... pastor, Obrigado e bala mesmo. de coco da baleteria também, lá de Duartina, Obrigado. que é um carinho. Tudo coisa ruim. Os chá das... Olha, um chá pra dormir bem, pastor. Não, isso aí é Amém. demais. Precisa, é é muito... bom. Precisa, é bom dormir. Aí, ó, porque Das dormir bem é maravilhas da- saúde. Ai, que pena tem Tem que acabar, dormir né? bem, não é dormir muito. É, bem não é muito. Nossa, que pena. Que pena que estamos chegando ao final, mas Louvado pastor, seja mais uma Deus. vez, obrigado Amém. pela tua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Amém. E a gente sabe que você tem uma vida bem corrida, mas sempre atencioso com a gente. Amém. Então, de pronto, aceitou, né, o nosso convite de estar aqui com a gente. Então, eu gostaria de agradecer, mas o pastor vai fazer uma oração. Falta agradecer também, antes do pastor orar, eu queria agradecer mais uma vez a você que está aí com a gente, você que acompanhou a nossa série, acompanhou aí a nossa live com o pastor Williams. Agradecer de novo aos nossos patrocinadores que nos apoiam, a Animale, a Milano Direções Hidráulicas do Andrezão, a Extravagância Lingerie, a PL Frios do Rodrigo e da Ju, a Mary Kay, a Maravilhas da Terra. Agradecer o Obama. Tô brincando. O Kaizen, O Duartina. Kaizen, que é um restaurante muito bacana lá de Duartina, de comida asiática. Agradecer a todo mundo e principalmente a Deus. E o pastorzão vai dar uma palavra final para nós e fazer uma oração, Vanassinha? Sim, queremos. Eu queria terminar com um versículo ele é muito firme, corretivo, dolorido, mas ele é importante. A Bíblia diz assim, ó: corrige-te, ó Jerusalém, para que a tua alma não se aparte de mim, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Que esses dois canais de bênçãos aqui, o pastor Márcio e a Vanessinha, possa te ajudar a ser uma terra não habitada através de Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus por essa live, por esse momento, por você que ficou até o fim. Eu quero já orar e te abençoar. Cuidado para que você não seja uma terra não habitada. Um terreno baldio, ele é motivo para receber lixo. Um terreno baldio, ele é motivo para ser multado quando não é cuidado. Um terreno baldio pode trazer bichos para a rua. Então você precisa ser uma terra habitada. Você precisa ter fé, acreditar, mude de vida. Tome hoje uma direção na tua vida, chega. Sabe, tem uma mensagem que eu, um pouco tempo atrás, ministrei aqui na igreja. A gente só muda quando nós nos posicionamos. A gente espera que o outro tenta nos posicionar. Não, tem coisas que é para nós nos posicionarmos. E hoje, uma palavra de correção, mas com muito amor, uma voadorinha gospel de leve. Voadora gospel. Essa voadorinha gospel de leve. Deus está mandando você se corrigir. Corrija daquilo que está errado, para que você seja uma terra habitada. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode orar? Agora. Por favor. Estou aqui para servi-los. Por favor. Receba a oração do pastor em nome de Jesus. Se tiver como, né, não sei como você está, fechar os teus olhos, eu agradeço muito. Mas se você estiver dirigindo, só ouça esta oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai de amor, eu quero nesse momento agradecer a Deus, Pai, por essa live da Zoe. Senhor, nós não sabemos aonde vai chegar as palavras que aqui foram lançadas, mas nós acreditamos em uma terra habitada. Eu acredito muito que as pessoas deixarão de ser desse momento uma terra não habitada.
Senhor, eu quero abençoar pessoas, eu quero abençoar famílias, eu quero abençoar os lares, os filhos, que haja paz, comunhão, bênção. Através da fé do nome de Jesus, Deus venha trazer e manifestar os improváveis da nossa vida. Senhor, como eu creio que situações tornam-se retas, como eu creio que situações tornam-se algo, Senhor, que não é volúvel, mas é algo constante, Senhor. E eu quero abençoar a todos em nome de Jesus e declarar que através da fé, Jesus Cristo é o Senhor e que pessoas estão sendo tocadas e transformadas para sempre através da ação do Espírito Santo. Eu abençoo a vida de todos. Eu quero também aproveitar esta oração e orar pela Zoe. Orar, Senhor, pela vida desses meus irmãos que têm trabalhado, dedicado a sua vida à vida de outras pessoas. Eu agradeço, dê sabedoria a eles, entendimento, direcionamento, que eles sejam pessoas, ó Pai amado, realmente agraciadas pelo poder do nome de Jesus. Obrigado pela família deles e obrigado pela família de todos que nos assistem e posteriormente nos assistirão. Que o nome de Jesus seja glorificado e que pessoas neste momento sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é uma bênção. Amém. Não encerra ainda. Peraí, vamos falar o nosso grito de guerra. Que da hora. Bora. Ó, peraí. sabe Um tudo. Noemi, um beijo, viu? Que a Noemi tá lá com a minha mãe, mas é assistindo. Um beijo pra Fúvia viu, também. filha? É. Pro Luan e o Lico. Eu já falei da balinha que eu ganhei hoje do coração. E antes de encerrar, de dar o nosso tchau, nós vamos fazer o nosso grito de guerra que tá na boca do... Agora que você tá na... que essa pandemia, para o que tem de gente te assistindo. Amém. Vamos lá no... Amanhã tem live, hein? Amanhã tem verdade. Ó, pessoal da igreja, divulga aí amanhã às 20 horas, live do culto de quinta-feira. Quinta que estabelece. Quinta que Quinta estabelece. que estabelece às 20 horas, ao vivo pelo YouTube. Não perca, é sensacional. Amém. Tá bom. Ninguém tá vendo. Dois e já. Nossa, que da hora! Ela fala Gente, nos sigam nas redes sociais, no Facebook, Amém. no YouTube e no Instagram. Um grande beijo pra vocês. Fica com Deus. Tchau.